Glória a Deus. Aleluia. Pega na mão do seu irmão aí, está ao seu lado. Segura a mão dele e fala assim: o Senhor é contigo, querido. Fala: o Senhor é contigo. Fala: Ele não te deixa só. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Aleluias. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Vamos lá? Vai, Renan, põe fogo aí. Não abandones meu amparo. O Senhor quer cuidar de você, querido. Aleluias. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Escute, querido: se entrares na batalha, o que diz o Senhor? Eu contigo lutarei. Se pisares, aleluia, eu contigo pisarei. O Senhor diz: não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia. Pelos temores abatido. Talvez você esteja ferido nessa noite, querido, e pela seta ferido. Olha o que diz o Senhor Jesus: eu tão meigo com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. O Senhor diz assim, ó: se entrares, o que diz o Senhor? Eu contigo lutarei. Se pisares, meu irmão, nos espinhos, eu contigo não te deixo, ó meu filho, seja quer que andar para te guiar. Deixa Deus te usar agora para o seu irmão. Dá a mão e olha para ele e cante: se entrares. O Senhor diz: eu contigo lutarei. O Senhor diz: não te deixo, ó meu filho, ao teu lado para ti. Agora estenda as suas mãos para frente. Eu vou profetizar na tua vida. Assim diz o Senhor: se entrares, meu filho, na batalha, eu contigo, ouça, eu contigo lutarei. Se você pisar, estiver pisando hoje em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, ao
teu lado para te guiar. Aleluia. Oh. Obrigado. Aleluias. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Amém, querido? Aleluia. Não, mais reverb. Vai. Mais reverb. Menos piano. Isso, garoto. Menos piano. Isso, ficou mais gostosinho. Aleluia. Deixa Deus te usar aí, filho. Filipenses capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 6. Mais conhecido como meia dúzia. Diz assim a palavra de Deus: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quero te convidar a ler comigo novamente. Vamos lá? Estou plenamente certo olha para o teu irmão e fala com ele: aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai até o fim. Mira outro irmão e diga para ele: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai até o fim. Se não acabou, irmão, se ainda Deus não fez algo poderoso, não é o fim ainda. Se você apenas está num estado difícil, no calabouço, ou se você ainda está em lutas, é porque não é o fim. Porque aquele que começou vai até o fim. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos. Deus, eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Ela e não eu tenho o poder de produzir transformação na vida dos teus filhos aqui. Ó Deus, enquanto eu prego, cura pessoas, muda destinos, entra na casa dos teus filhos enquanto eu prego a tua santa palavra, Deus. Opera na vida dos teus filhos aqui. Eu não tenho esse poder, mas o teu Espírito tem, de convencer do pecado, Senhor. Tem o poder, Senhor, de mudar as mentes aqui. Então, em nome de Jesus, que algo poderoso aconteça nessa noite, para a glória do teu nome. E a igreja diga: ah! Aplauda bem forte a santa palavra. Glória a Deus. Meus amados, esse texto de Filipenses, ele está relatado no livro de Atos capítulo 16, onde Paulo, lá no capítulo 9, Paulo se converte, e ainda chamado de Saulo. No capítulo 13, versículo 9, Paulo muda o seu nome para Saulo para Paulo, mas ele já está fazendo a obra. E nesse momento, a partir do 16, ele está na sua segunda viagem missionária, e ele está pregando em todo o Império Romano, que pegava da Ásia até a Europa. Você pode ver depois em casa, na sua Bíblia, provavelmente tem um mapa, e está escrito as viagens missionárias de Paulo. E várias cidades Paulo percorreu, e depois ele foi visitar aqueles que ele tinha deixado, as suas congregações e os seus discípulos. Paulo entra numa cidade chamada Filipe, e nessa cidade, que tinha recebido esse nome por causa de Filipe II, Filipe da Macedônia, ele entra nessa cidade, e quando ele chega, ele já tem ali
um encontro, quando ele começa a pregar, ele tem um encontro com uma moça chamada Lídia, e a pastora já pregou aqui sobre Lídia. Ela aceita Jesus e toda a sua casa. Começa ali uma obra maravilhosa. Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas entregam as suas vidas. E Paulo está pregando o evangelho e andando com Silas, porque ele já tinha se apartado de Barnabé. Barnabé foi com João Marcos, e Paulo agora tem um novo amigo, o Silas, fazendo a obra de Deus. E então Paulo e Silas, quando estão em Filipe, após a conversão de Lídia, entra uma menina na história que adorava um Deus, que era possuída por um demônio chamado Piton, onde era da mitologia grega, onde ela adivinhava a vida das pessoas. E tinha aqueles que faziam dessa menina o seu lucro, só que o demônio que estava nela começou a perturbar Paulo e Silas, dizendo para eles: olha os homens de Deus, olha os homens que anunciam a palavra de Deus. Mas ela não estava honrando eles, ela estava debochando deles. Tem muita gente que fala assim: vai um crente lá, olha a Bíblia, essa pessoa que só sobe o monte e ora, nem sempre está falando bem de você, está debochando. Mas deixa que Deus está vendo, querido. Não abra sua boca. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou então faça como Paulo, porque Paulo chegou assim: espírito maligno e imundo, eu te repreendo, sai dela em nome de Jesus. E aí, irmão, aquele espírito maligno saiu daquela menina. Só que aí vai causar um grande problema, porque aqueles homens que usavam essa menina para ganhar dinheiro, quando ela adivinhava a vida das pessoas, eles arrastam Paulo e Silas para a praça da cidade, e ficava de plantão juízes, onde eles iriam deferir sentenças, dar sentenças, julgar a causa das pessoas. E esses homens levaram Paulo e Silas até em praça pública, dizendo que eles estavam corrompendo os costumes da cidade, dizendo que ele e Silas estavam perturbando as pessoas, trazendo prejuízo. E aqueles juízes julgaram, mandaram rasgar as suas roupas, açoitaram Paulo e Silas, e eles levaram para a prisão. E lá na prisão, queridos, você conhece a história. Paulo e Silas estavam lá, e eles começaram a chorar, sim ou não? Não. Eles começaram a reclamar de Deus, sim ou não? Eles ligaram para o pastor, não tinha nem telefone, sim ou não? Eles mandaram chamar sua mãe e seu pai para tirar eles da prisão, sim ou não? Não. O que eles fizeram? No livro de Atos está escrito que Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus. Diga glória a Deus. E eu já dei um testemunho aqui. Uma vez eu precisava muito do Senhor, e após um período que eu estava reclamando, eu parei e comecei a adorar a Deus. Então Deus interveio e veio com milagre. Diga glória a Deus. Então, quando estiver em luta, querido, você vai chorar sim, porque você é humano. Mas, irmão, seca as tuas lágrimas, ou então, enquanto você chora, adore a Deus, ore, fale em línguas, adore, porque você vai chamar a atenção de Deus. E eles então, orando, adorando a Deus, perto da meia-noite, vem um terremoto, e abala a estrutura daquele cárcere. As portas se abriram. O carcereiro que tinha colocado Paulo e Silas na cela de proteção máxima, tinha ainda os acorrentado, além disso, seus pés ao tronco, como se eles fossem assassinos perigosos. Sim, Paulo e Silas eram perigosos. Você concorda comigo? Um crente cheio do Espírito de Deus é perigoso. Um crente que adora, que não abre a boca para falar da vida dos outros, mas abre a boca para falar do Senhor Jesus, que abre a sua boca para adorar ao Senhor, é perigoso. Perigoso para quem, pastor? Perigoso para o inferno, para as cadeias, porque enquanto você clama, adora a Deus, o inferno vai ser abalado com a tua oração, com a tua adoração. Então você sim é perigoso para o diabo, para o inferno. Diga: eu sou um crente perigoso. É mesmo? Você ora, jejua, adora a Deus?
Então, meus amados, Paulo e Silas, perto da meia-noite, começaram a adorar a Deus, louvar, cantar e orar. E veio o terremoto e abriram as prisões. O carcereiro, olha como Deus faz as coisas, irmãos. Entenda que nem sempre a luta que você passa, você precisa olhar ao redor. Aleluia, Jesus. Para eu não cair e levar um tombo aqui, você ri de mim, ele está amarrando, irmão. Está amarrado agora. Obrigado. Obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse jovem ali. Deus te abençoe, meu filho. Irmãos, nem sempre, ou na maioria das vezes, a luta que você passa é para você entender que algo maior vai acontecer. É assim na história da Bíblia Sagrada, é assim na história do Evangelho. Toda vez que você lê sobre os homens de Deus da Bíblia Sagrada, todas as lutas que eles passaram é para um bem maior, sempre para glorificar o nome de Deus. Quando você entra, irmão, num nível no Evangelho que você entende, quando as lutas que você passa, não é mais o diabo, é Deus que está trazendo, é para você crescer, é para as pessoas olharem para você, antes e depois, e dizer: ei, você foi alcançado pela graça do Senhor. Olha aquela pessoa, quem te viu, quem te vê, olha como ele está agora. Ou seja, irmão, a tua luta hoje é para glorificar o nome de Deus amanhã. Paulo e Silas, então, naquele momento, o carcereiro ficou desesperado, porque ele pensou que todos os presos tinham saído, após aquele terremoto, e aí ele puxou a espada e ia se matar. Paulo gritou: não faças tal coisa, todos estamos aqui. Porque todos estavam debaixo do temor. Aqueles presos que estavam ali sabiam que foi na hora que Paulo e Silas começou a adorar a Deus. Está escrito no texto de Atos 16, que eles, os seus companheiros de cela, os que estavam nas outras celas, ouviram eles cantar e orar. Ou seja, eles não saíram do lugar, porque havia a presença de Deus ali. Eles não queriam ir embora, porque qualquer lugar, mesmo a liberdade do mundo, não seria melhor do que a presença de Deus naquele lugar, pelos homens de Deus que estavam ali. E aí, amados, o carcereiro puxa da espada, vai se matar. Paulo disse: não, todos estão aqui, ninguém fugiu. Aquele homem, então, ele cuidou de Paulo e Silas, sarou suas feridas, tratou deles, levou eles para sua casa, deu comida a eles. Paulo pregou a palavra para toda a família, e todos se converteram. Diga glória a Deus. Algo que estava acontecendo com Paulo e Silas, que aos meus olhos e aos teus podia dizer: que luta, como sofreram esses homens. Mas Paulo, irmãos, após esse homem se converter, sabe o que acontece? Paulo volta para a cadeia. Por quê? O carcereiro limpou, levou eles para comer na casa dele, mas Paulo, pelas autoridades, estava preso. Paulo volta para a prisão. Paulo diz assim: dá só um recado, avisa esse juiz que eu sou um cidadão romano. Quando esses homens sabem, eles vão de madrugada, que eles não podiam prender um cidadão romano, porque eram co-cidadãos, eles eram também cidadãos romanos. Eles vão soltar Paulo de madrugada. Aí Paulo tira onda. Paulo fala assim: não, vieram, colocaram a gente, expuseram a gente em praça pública, agora vem de madrugada, eles têm que vir de dia aqui ainda pedir desculpa. Irmão, aqueles juízes foram lá no outro horário de dia, tiraram eles de lá e pediram perdão. Espera no Senhor, porque aquele que te feriu, aquele que te machucou, irmão, Deus há de trazê-lo a você, pedindo ajuda, não para que você possa, tá vendo, eu ajudei, mas para que você o abrace e diga: glória a Deus, que Deus honra a sua palavra. Deus vai honrar a sua palavra na sua vida, querido. E aí, irmãos, esses homens, Paulo e Silas saem de lá, e eu imagino Paulo, na sua segunda viagem. Você acha que Paulo parou? Vou parar essa obra,
eu vou parar. Eu vim aqui nessa cidade falar do amor de Deus. Eu vim aqui para falar do amor de Deus. Nós fomos açoitados. A gente expulsou o demônio de uma menina. Fizemos o bem. Pregamos o evangelho, fomos açoitados, presos, envergonhados. Paulo não. Paulo, quando aqueles homens os libertam dali, Paulo deve ter falado assim: glória a Deus. Paulo, por isso que ele vai falar numa das suas cartas, dizendo: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho prazer nas tribulações. Paulo vai falar isso, porque Paulo não estava no nível meu e seu de vir na igreja, não recebeu a bênção, vai embora chorando. Deixa de vir na igreja porque Deus curou, ou perdeu um parente que você estava orando. Ei, irmão, não tem problema, você pode fazer a tua pirracinha. Não é assim que faz com Deus. Se Deus deu, amém. Se Deus levou, amém. Toda honra e glória sejam dados ao nome do Senhor. E então, o texto nos diz, Paulo está dizendo para esses filipenses, quando Paulo escreve essa carta, irmãos, Paulo já tinha ido lá estabelecido uma igreja, porque no livro, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos está dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, acompanha aí, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, a igreja já estava estabelecida debaixo das lágrimas e do sofrimento de um homem de Deus, por amor ao evangelho. Diga glória a Deus. E aí, irmãos, quando eu leio o versículo 6, me chamou a atenção: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em nós há de completá-la. Pastor, tem um início, tem, Deus deu o início, start na obra de Deus na sua vida. Quantos estavam no mundo, e cada um tem sua história, Deus os trouxe para perto de si. Você entregou a tua vida para Jesus, e começou a obra, e eu quero dizer, Ele vai completar. Diga glória a Deus por isso. Mas no período do início, até Deus completar, esse período é difícil, irmãos, porque quantas lutas você vai passar, quantos desertos você vai enfrentar, quantas coisas vão falar de você. E o pior, irmãos, tem gente que te conhecem pelo que falaram de você, mas não convive com você. Tem gente que desenha você, que conhece porque alguém disse qual é o teu estereótipo, como você é, mas ninguém andou com você para saber quem você é de verdade. Não se preocupe, Deus te conhece, como a palavra de Deus a Jeremias: eu te conheci no ventre da sua mãe, eu sei quem você é. Deus sabe quem você é, querido. Deus sabe agora aí o teu coração, Deus sabe como está você, Deus sabe quando você dorme, quando você deita, o que passa na sua cabeça. Deus sabe se você está agora com um parente no hospital, ou se você está com situações que são impossíveis. Mas eu vou dizer para você, Deus conhece, para Deus nada é impossível. Hoje Deus vai agir a teu favor. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o período que a gente passa depois que o Senhor começa a obra, Ele vai completar, como diz o texto de Filipenses. Mas o período, irmãos, esse meio aí, são muitas lutas. E eu vou falar com você: confronto, luta, deserto, prova, traz crescimento. Diga: confronto, luta, deserto, prova, traz o crescimento. Irmãos, quando o profeta Elias entra na caverna, porque ele está cansado, porque ele está dizendo: Deus, me leva, eu já trabalhei muito para ti, e estou sendo perseguido, me leva. É muito bom, é fácil entrar na caverna, tem conforto, porque dentro da caverna não tem mais luta, você está escondido. Mas o conforto, você vai ver só a vida passar, você não vai participar dela.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio nos dar vida, e vida em abundância. E Ele disse que teríamos aflições no mundo. Talvez você não queira entrar em lutas e batalhas, mas eu vou dizer, entrando ou não, elas existem. Se você deixar, o diabo destrói a tua casa. E para mudar isso, você tem que levantar e dizer: ei, Satanás, você tem que entrar em guerra sim. Não pode entrar na caverna e ficar no conforto. Porque o crente cresce, a pessoa cresce no confronto. O confronto, irmãos, traz experiência. Porque eu tenho histórias para contar. Não porque eu tenho 44 anos do Evangelho, mas eu tenho 44 anos de lutas e vitórias. Por isso eu tenho história para contar. Qual é a tua história? Muitos aqui têm histórias para contar, de lutas e de vitórias. E as marcas que você tem, irmãos, põe a mão nas marcas que eu tenho, nas dores, naquilo que já doeu um dia. Não dói mais, porque são apenas marcas, elas contam a minha história. E eu tenho uma oportunidade de dizer o quanto Deus foi fiel. Diga glória a Deus. Diga: Deus é fiel. Glória a Deus. Amados, Paulo, ele começa o que seria uma missão fracassada, porque aonde ele chegava tinha luta, aonde ele chegava o evangelho era pregado com perseguição. E por causa da perseguição é que o evangelho cresce. Por causa da perseguição é que você chegou aqui. Você acha que aqueles que anunciaram a palavra para você, aqueles que te convidaram para vir à igreja um dia, pastores que te batizaram, pessoas que ganharam você, não acha que eles passaram perseguição? Passaram, mas foram corajosos. Mas choraram porque você estava aqui um dia se batizando, entregando a sua vida para Jesus. Quantas lágrimas foram derramadas por pessoas que trouxeram você para Jesus, e elas passaram luta por isso, mas elas sabiam que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Diga glória a Deus. Moisés, ele entra numa missão fracassada, querido, porque eu vou linkar os textos, não vou fugir do tema. Mas Moisés, quando ele vai até Faraó, Deus já havia falado: ó, vai lá, mas eu já endureci o coração. Imagina Deus falando contigo: você, Senhor, eu quero ir para a rua fazer um evangelismo, vai, mas eu já vou dizer que eu já endureci o coração, vai ser teto de bronze, mas vai. Senhor, eu quero ser um pastor, vai, mas eu já vou dizendo, é quase impossível, mas eu vou te dar vitória, fica calmo. Senhor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Senhor, se eu cantar um louvor, se eu levar na igreja, não, vou endurecer o coração deles para glorificar o meu nome. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar, vai, mas eu já deixei a situação mais difícil para você. Senhor, mas o meu amigo conseguiu tão fácil. Não, mas você é cristão, você é crente, cara, é mais difícil. Por quê, Senhor? Porque você vai vencer com honra, porque você não vai ser mais um da fila, porque onde você passa as pessoas vão dizer: para ele foi mais difícil, mas ele conseguiu, para glorificar o nome do Altíssimo. Diga glória a Deus. Irmãos, como formar um crescimento, um caráter, uma consistência em alguém sem grandes confrontos? Davi não estava famoso por causa do urso e do leão. Ele não estava famoso. Quem contou essa história foi Davi. Quem é que contou para Saul? Quem é que contou para o rei Saul que Davi tinha matado o urso e o leão? Chama esse menino que ele matou o urso e o leão. Chama ele é bom. Não, foi o próprio Davi, porque só Davi estava lá no momento que ele matou o urso e o leão. Mas quem faz Davi famoso é o Golias. É a tua grande luta, querido, porque quando você tem suas lutas pequenas, talvez não há amigos com você, só há o Senhor. Quando você toma decisões corajosas, só o Senhor está vendo, mas o Senhor está te preparando gigante. Ei, irmão, Golias chegou para Davi com espada, escudo e lança. Davi chegou para Golias com unção, poder e autoridade. Basta você ter unção, poder e autoridade.
que vai destruir o escudo, a lança dos seus inimigos. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem coragem você não avança. Deus está realizando uma obra na sua vida. Fala com o seu irmão, Deus está realizando uma obra na sua vida. Diga para ele, não reclame, não desista. Irmãos, as características de um grande vencedor, um servo de Deus, é vontade, diga vontade, intenção, determinação e superação. Eu quero que você fale bem alto: vontade, intenção, determinação, superação. Diga glória a Deus. Quando Paulo chega em Filipos, Paulo encontra perseguição, açoites e prisão. Mas quando ele adora a Deus, querido, a liberdade, eles são libertos. Paulo sai dali com o coração alegre, porque ele deixou ali uma igreja onde se estabeleceriam pastores e bispos. Diga glória a Deus. Alguém pagou. Não fale das igrejas tradicionais. Eu fui batista até casar. A batista não buscava, tinha os dons do Espírito, mas não buscava o dom de línguas. Não fala das igrejas que você passou. Elas foram um esteio para você passar o tempo ali. Elas formaram você. Não fala do crente que usa um terno e anda de bicicleta. Não fala do crente que vai na praia, irmão, de chinelo e calça. Deixa ele, é engraçado, mas deixa ele. Porque pessoas antigas pagaram preço para você estar aqui hoje. Pessoas talvez religiosas buscaram a Deus, homens antigos, para você estar aqui hoje. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. E nasce uma igreja em Filipos. Paulo deixa ali uma semente. Você é uma semente que alguém plantou, querido. Você é uma semente que alguém plantou em Deus. Diga glória a Deus. Diga: o Senhor vai completar a obra na minha vida. Paulo, quando está na prisão, após tudo o que acontece, Paulo escreveu, eu sei que foi posterior a isso, mas havia já no coração de Paulo a intenção de escrever a carta. Paulo está escrevendo: Deus que começou a obra. Olha o que Paulo escreve, irmão, porque ele já tinha passado a luta. Paulo estava amadurecido e disse no versículo 6: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Talvez você está no início hoje, irmão, de uma caminhada no Evangelho. Talvez você esteja hoje no início e você já sofreu algumas coisas. Entenda, se Deus te chamou, Ele é fiel para completar a obra na sua vida. Paulo escreve e ele é fiel para completá-la. Mas Paulo já passou a luta. Será que quando Paulo estava na prisão ele pensou nisso? Sim, irmãos, porque ele sabia o Deus que ele servia. Paulo tinha conquistado o título de cidadão romano, porque era um estudioso, porque era um conquistador, ele era intelectual, culto. Mas Paulo de nascença era um judeu, da tribo de Benjamim. Paulo conhecia os textos sagrados. Paulo sabia o que estava escrito em Isaías 43, mesmo na prisão. Paulo sabia que se ele passasse pelas águas, elas não afogariam a ele, não iriam submergir. Paulo sabia que se ele passasse pelo fogo, o fogo não ia o queimar. E no versículo 13, o Senhor está dizendo de Isaías 43: ei, agindo eu, quem pode impedir? Agindo o Senhor na tua vida, igreja, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. Paulo vivia pela palavra, respirava a palavra. Paulo levava a palavra estava dentro de Paulo. Nada podia tirar a palavra de Paulo. Nada podia tirar as certezas que Deus ia fazer. Irmãos, o que tem tirado você do foco? O que tem tirado você? O que tem feito você desistir? Irmãos, momentos na igreja em que a gente chora na presença de Deus, em que a gente ouve a palavra e se emociona, em que o louvor fala conosco.
Mas quando você sai daqui, por que você erra? Por que pecamos? Porque quando você está sozinho, você entra nas mídias sociais, e às vezes você vê coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque você perde tanto foco? Por que jovens hoje, meninos e meninas, não se guardam e têm relacionamento sexual só após o casamento? Por quê? Por que você perde tanto foco? Talvez porque você não tenha o entendimento que Paulo tinha, de que a vida dele não pertencia a ele, mas ao Senhor. Diga glória a Deus. A tua vida pertence ao Senhor. Diga para o teu irmão: a tua vida pertence ao Senhor. Irmãos, mesmo Paulo nas suas lutas, e Paulo depois na sua terceira viagem missionária, Paulo entra dentro de um navio, vai pregar o evangelho, aquele navio afunda, Paulo dá uma palavra àqueles homens: ei, presta atenção, eu estou aqui, eu entrei nesse navio como um escravo, como menor, mas eu estou aqui, Deus está comigo, vocês não sabem de nada, vocês não sabem quem é o Deus que me chamou, vocês não sabem a quem eu sirvo, e Deus falou: ninguém vai se afogar. Eu estava um dia trabalhando no Uber, querido, numa madrugada, e eu entrei com 5 jovens lá na barreira do Vasco, e aqueles jovens não tinham cara de crente, pelo contrário, cada um mais sinistro que o outro. Eu falei: Jesus, se eu não for assaltado, eu vou dar uma cambalhota domingo. Entrou 5 garotos que quase não cabiam no carro. Eu falei: vocês vão para onde? Eles iam para Madureira, um pagode, não sei o que. Irmão, só que o trajeto que o GPS fez ia passar pela estrada João Paulo. Alguém sabe? Lá na Zona Norte, lá, estrada João Paulo. Alguém conhece a estrada João Paulo? Tá, não queira conhecer. E eles falaram assim: aí, cara, é onde esse GPS está levando a gente. Cara, tá dando por onde? Aí eles ligaram para um cara: amigo, o GPS do cara que deu para passar pela estrada João Paulo. O cara falou assim: tá maluco? Lá tá tendo blitz direto de bandido, vai morrer todo mundo. Aí o maluco desligou o telefone e falou assim: aí, cara, não passa por lá não. Eu falei assim: irmão, se a gente voltar tudo e passar e pela Taquara, por lá, irmão, Cascadura, vai dobrar ou triplicar o valor. Aí eles ficaram assim, né? Entre morrer e pagar caro. Tudo era ruim. Irmão, vai dar quanto? Eu falei: pelo menos 3 vezes mais. Aí ele falou assim: não tem problema, hoje a gente escolhe pagar mais caro. Irmão, eu falei assim: irmão, deixa eu falar um negócio, vai atrasar meu trajeto, eu vou passar por aqui, vocês não sabem, eu vou falar, eu sou um pastor, a gente vai passar lá e não vai acontecer nada. Irmãos, a gente passou naquela estrada, tudo bem que eu passei a uns 100, mas não tinha ninguém na rua, naquele dia não tinha blitz, naquele dia não tinha morte, eu estava ali, sou servo do Deus Altíssimo. Diga glória a Deus. Por mais que Paulo passasse as suas lutas, ninguém podia dizer que era o fim, a não ser o Senhor. Aquele que te chamou, irmão, é fiel para completar a obra na sua vida. Pastor, mas eu errei, pequei, estou longe do Senhor, eu me desviei, saí do propósito. Irmão, então a obra não está completa, mas Ele vai completar. Hoje é tempo de você voltar para o primeiro amor. Diga glória a Deus. Voltar para onde Deus te chamou, que essa palavra é para você. Diga amém. Irmãos, ninguém podia dizer que era o fim. No livro de Marcos capítulo 5, não abra, olha para mim, já vou terminar. No livro de Marcos capítulo 5, Jairo, um homem chamado Jairo, era um dos principais, um dirigente da sinagoga. Sinagoga, vou simplificar para você. O templo, para ficar fácil para você, uma igreja. Ele era o chefe, ele é o pastor, um dos pastores. E Jairo está com a sua filha em casa adoecida, quase morta. Jairo vai até Jesus. Só que quando Jairo chega até Jesus, vem uma pessoa. Sabe quando você está numa fila para pedir oração? Aí entra uma pessoa na sua frente a você. Não é mole não, mas meia hora com essa pessoa eu não aguento. Entra uma pessoa na sua frente.
entra uma mulher que a Bíblia chama de a mulher do fluxo de sangue. Ela entra na frente do Jairo, porque Jesus estava indo para ver a filha de Jairo. Mas aquela mulher entra, Jesus gasta um tempo com aquela mulher, e aquela mulher é curada. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A mulher foi curada, diga glória a Deus. O problema é que atrasou Jesus. E aí quando Jesus ia para a casa de Jairo, já mandaram notícia. Os empregados, as pessoas: ô Jairo, deixa o mestre, não importuna mais não, porque tua filha já está morta. Tua filha já está morta, Jairo, deixa o mestre, deixa ele ir até os vivos. Mas as pessoas não sabiam que o Senhor Jesus, Ele tinha poder sobre os vivos e os mortos. O teu Deus, a quem tu serves, igreja, tem poder sobre os vivos e mortos. Ainda que esteja morto, viverá. E aí então Jesus vai até a casa de Jairo, e Jesus diz assim: está viva? Aí as pessoas falaram: acabou, está morta. Está vivo, está morto. Aquela brincadeira: estou vivo, estou morto. Jesus falou assim: não, a menina está só dormindo. Jesus sabia que estava morta, querido. Jesus sabe que a tua situação que você conta para o teu irmão às vezes é pior, e parece que as coisas não são tão ruins que não podem ser pioradas às vezes, não é verdade? Parece que a situação é tão ruim que não pode ser piorada, mas é pior às vezes. É ou não é? Já aconteceu isso com você, a coisa está ruim, mas piorou. E aí Jesus falou assim: está dormindo. E as pessoas querem decretar, elas querem dar um diagnóstico da sua vida, elas querem dar um diagnóstico do seu casamento, elas querem dizer: já acabou, rapaz, ô menina, desiste. Eles querem dizer: desiste de ir para essa igreja, desiste de lutar, desiste de querer ser isso ou ser aquilo, desiste dessa faculdade, desiste desse teu sonho. As pessoas querem, irmãos, muitos querem dizer o que a gente é, o que a gente fez, o que vai fazer e como vai ser o fim. Só um pode determinar o final, só um tem a última palavra. Jesus diz: ela está dormindo. As pessoas dizem: está morta. E Jesus chama a menina: levante-se. E o Senhor diz para você nessa noite: ei, você que perdeu os teus sonhos, você acha que quando Deus te chamou para fazer a obra, acabou? Não, Ele é fiel para completá-la. O teu sonho não morreu. Morreu para as pessoas e talvez para você, para Jesus não. Ele diz: levanta, 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 levanta a tua mão e dá glória a Deus, igreja. Jesus chega lá, e como diz aquele louvor, Jesus nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, eu já vou terminar. O período, eu falei sobre esse texto e eu disse que o Senhor Jesus começou a obra. Deixa eu fugir um pouquinho aqui para os que são oficiais da igreja, que são pastores, diáconos, obreiros. Depois que derrama o óleo, fica pior, a luta aumenta, porque Davi só tinha matado o urso e leão, lá, cuidando das ovelhas do seu pai. E aí Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel, manda chamar, e aquele a quem ninguém viu, porque o pai coloca os 7 filhos diante de Samuel. O pai coloca os 7 filhos diante de Samuel. Presta atenção, porque você pode ser o 8º filho hoje. Mostra que o próprio pai, não tinha confiança no menino. Talvez só para cuidar de ovelhas, não para dar grandes responsabilidades. Já se sentiu assim? Alguém fala assim: tem 4 pessoas aqui, você e vocês 3. Tem mais alguém aí? E a pessoa está ali: me chama, eu sou capaz, eu posso. Só vocês 3 mesmo. Você fica só para apoiar, café com leite. Irmãos, não se preocupe com a chuva é bênção, diga glória a Deus. Se está chovendo, Deus está confirmando essa palavra, diga amém.
Eu estava pregando numa igreja, olha para cá que eu vou terminar em nome de Jesus. Eu estava pregando numa igreja, eu falei assim, irmão, estava um calor de 40 graus, não tinha nada na previsão, mas Deus foi fiel aquele dia. Eu falei assim, igreja, quando eu estou pregando, muitas vezes Deus, para confirmar, manda chuva. Eu acabei de falar, irmãos, veio pá, as pessoas olharam para mim, eu falei, não fui eu, e eu já vou terminar, preste atenção. Jessé leva os 7 filhos, e o 8º era aquele que estava esquecido. Quando Davi vem, o Senhor diz, Samuel é esse, derrama óleo. Quando derrama óleo, as coisas pioram, porque quando derrama óleo, irmãos, Davi tem que expulsar demônio de rei, tem que ir para a guerra, é expulso, é perseguido. Eu vou dizer para os oficiais, os pastores e os líderes, depois que derramam óleo, a coisa fica pior, a perseguição aumenta. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem coroa de glória para você. Aquele que começou a obra oficial, pastor, diácono, músico, aquele que começou a obra é fiel para completar na sua vida. Voltando para Paulo, para eu terminar. Tudo que o diabo quis é parar o ministério de Paulo. Irmãos, e ninguém te para com uma tapa não, te dá uma tapa, para. Não. Ninguém te para. O diabo não te para. Se você bater com o teu carro, está repreendido. Se chover, se acontecer alguma catástrofe, mas uma palavra pode te parar. Pessoas, o diabo usa pessoas. Quando ele mesmo não sopra no ouvido, no teu ouvido, ele usa pessoas para dizer, tu é um fracassado, você não vai conseguir, não sabe falar direito, você é ruim, você não é eloquente, você não vai conseguir a lugar nenhum. O diabo quer nos parar, mas a última palavra vem de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que o diabo disse a alguém é o fim, ali na verdade era o começo dos melhores dias. Diga glória a Deus. Das maiores vitórias, dos melhores casamentos. Eu anotei algumas coisas aqui. O diabo disse a José do Egito, na cisterna do deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo. José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés no deserto de Sim, é o fim. E Deus disse, é o começo, vou te transformar no libertador do meu povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão, é o fim. E Deus disse, é o começo, transformar-te-ei na rainha dos medos e dos persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é o fim. E Deus disse, é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim. E Deus disse, é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga do peixe, é o fim. E Deus disse, é o começo, Nínive será salva através da tua pregação. O diabo disse a João na ilha de Patmos, exilado, é o fim. E Deus disse, é o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse a Jesus morto na cruz, é o fim. E Deus disse, é o começo, todo o poder é dado a Ele no céu e na terra. O diabo disse, hoje é o teu fim. E Deus está dizendo, é o começo. Diga glória a Deus.